Olá pessoal, nós estamos aqui na Igreja Batista Bom Retiro, na rua Desembargador Hugo Simas 1772, aqui em Curitiba, Paraná. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida, temos também a possibilidade de membros virtuais, você vai encontrar toda a descrição de como se tornar membro da IBBR aqui no Rota Membresia. E hoje é quarta-feira, um culto em que nós tomamos um novo gás para chegar alegres até o domingo. Se você está acostumado a se encontrar com Deus de domingo a domingo, aqui é diferente. Aqui nós nos encontramos com Deus todos os dias e na quarta nós renovamos a nossa energia. Então, nós começamos a quarta-feira hoje. Às vezes você já está cansado, né? Meio de semana, ainda longe do fim de semana. Então, nós vamos retomar a nossa energia, a nossa vontade de se encontrar com Deus em mais um culto abençoado, com mais uma palavra abençoada sobre a sua vida. Daqui a pouco nós vamos ter um momento de dedicação, um momento de ofertas, depois nós vamos ter um momento de edificação da palavra, mas eu queria começar o culto de hoje orando contigo. Vamos orar? Senhor, eu agradeço pela oportunidade que temos de estarmos nos reunindo mais uma quarta-feira. Que a palavra de hoje seja impactante, chegue realmente ao nosso coração, transforme a nossa vida, nos dando novo fôlego e novo ânimo para vencer cada uma das vicissitudes da vida que vão se apresentando. Que nós possamos passar pelo vale da sombra da morte, por cada uma das dificuldades, com a maior alegria, confiantes de que o Senhor está à frente. Que nós possamos olhar para frente e não titubear de caminhar sobre os seus caminhos. Abençoa a nossa vida, dá as palavras corretas ao pregador dessa noite, nos dá ouvidos preparados para ouvir, uma mente aberta para lembrar o que o Senhor ministrar ao nosso coração hoje e, principalmente, revela a cada um de nós, cada ponto em que nós precisamos ser mudados, cada ponto em que nós precisamos ser fortalecidos e cada ponto em que a nossa fé vai ser mais uma vez renovada. Nós colocamos diante do Senhor hoje, nesse instante, o culto de hoje, colocamos a nossa semana, colocamos nosso trabalho, nossos afazeres, todos eles dedicados diante do Senhor, para que o Senhor venha, tome a direção e nos conduza nos caminhos que o Senhor quiser. Desde já eu agradeço pela oportunidade e com muita licença eu entro na casa das pessoas, nós entramos nas casas das pessoas e que essa nossa entrada seja profeticamente um momento em que o reino do Senhor se estabeleça sobre cada uma dessas casas. É o que eu peço desde já, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Estamos então no quarta-feira. Não se esqueça que realmente esse é o culto mais aleluiado dessa cidade. E agora, nesse momento, é um momento que você espera, e nós também esperamos, é um momento de oração. O momento é onde nós vamos apresentar diante de Deus as nossas inquietações que estão dentro da nossa alma. Nós vamos apresentar os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos a Deus. Mas antes disso, esse momento também é um momento em que você consagra dízimos e ofertas. Está aparecendo aqui embaixo o Pix da igreja. Também temos o QR Code da igreja. Você pode apresentar o teu celular ali, aproximar na tua tela e ele vai te direcionar para o site da igreja. Pastor, é só dessas formas? Não, você também pode fazer por cartão de débito, você pode fazer transferência, você pode fazer também por boleto bancário. Não deixe de participar desse mover de Deus. E eu quero ler um texto com você, que está lá em Mateus capítulo 5, para ilustrar bem isso, a importância da gente estar com o nosso coração naquilo que nós estamos ofertando diante do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra ti, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O que Jesus está ensinando aqui dentro das bem-aventuranças do Sermão do Monte, a importância que ele dá muito mais para o teu coração do que para a tua oferta. Se você for ofertar e lembrar que você está com algum perrengue, sabe, você discutiu com alguém, você teve um problema aí com o teu filho, com a tua esposa, sei lá, com o teu chefe, com o primo, com o tio, com o pai, com o vizinho. Às vezes a gente se estranha com o vizinho que coloca uma música alta lá do lado e a gente está querendo escutar o louvor e ele está escutando lá o tuxe-tuxe dele. Mas se isso está te incomodando, antes de você ofertar, antes de você consagrar o teu dízimo, a tua oferta, vá lá e peça perdão.
vá lá e peça realmente para que aquilo que reconciliar-se com o teu irmão, vá lá primeiro e reconcilia-se com ele. E depois você volta, e depois que você volta reconciliado com Deus e com a pessoa que você se desentendeu, aí você vem e consagra a tua oferta no altar. Esse ensinamento é muito precioso, isso nos revela realmente o quanto Deus deseja realmente muito mais do que a nossa oferta. Deus, ele deseja o que está dentro do nosso coração. Deus, ele vai desejar aquilo que está como motivação dentro do nosso coração. E nesse momento, depois de você consagrar o teu dízimo e a tua oferta, nós vamos orar com você. Nós vamos orar por você. E eu quero convidar aqui o Christian, ele vai estar nos ajudando nesse momento, e nós vamos levantar um grande clamor aí pela tua vida, nós vamos orar pela tua casa, nós vamos orar pelo teu impossível, nós vamos orar por saúde, e nós vamos consagrar o teu dízimo e a tua oferta. Vamos orar junto com o Christian? Aleluia, Senhor. Vamos colocar a tua família diante do Senhor nesse momento. Coloque aí no chat o seu pedido de oração, os nossos intercessores estão aí. Coloque o pedido pela tua família, coloque o pedido pelo impossível que está rondando a tua casa, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante do Senhor as famílias aqui representadas, aquelas que nos assistem, aquelas que nos acompanham, e eu clamo a Ti, que toda desavença, toda confusão, Pai, todo desacordo dentro de casa, toda briga entre marido e mulher, toda briga entre pai e filho, ó Deus, seja cessada em nome de Jesus, e que o Senhor venha trazer a paz que somente o Senhor pode dar. Transborda, Senhor, os lares que nos acompanham, ó Pai, com a sua paz. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor esteja, ó Deus, derramando das suas bênçãos sobre os lares. Cuida, Senhor, do esposo, cuida da esposa, Pai, o marido, ó Deus, que está com dificuldade de suprir as necessidades do seu lar, sejam elas físicas, sejam elas, ó Deus, espirituais, que o Senhor esteja levantando sacerdotes neste momento, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que as mulheres se tornem auxiliadoras ao lado dos seus esposos, ó Pai, em nome de Jesus, que os filhos, ó Pai, venham, Senhor, converter os seus corações aos pais, e os pais aos filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Colocamos também diante do Senhor aquelas mulheres que, Senhor, lutam sozinhas para manter o seu lar em pé, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos, ó Deus, aqueles homens que também sozinhos cuidam dos seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, educam os seus filhos. Por isso eu clamo a Ti, que o Senhor estejas cuidando de cada um deles. Colocamos também diante do Senhor toda a impossibilidade do coração do seu povo. Que caia por terra a impossibilidade humana neste momento, e que venha, Senhor, o Senhor operar milagres, opera milagres no meio dos lares, opera milagres, ó Deus, em nome de Jesus, na área da saúde do seu povo, a doença que foi desenganada pelo médico, o Senhor possa estar restaurando. Colocamos, ó Deus, diante de Ti a vida dos nossos queridos que estão, Senhor, enfrentando a batalha com o Covid, ó Pai, em nome de Jesus. Alcança cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, e restaura o físico. Toda a impossibilidade dos médicos cairá por terra agora, em nome de Jesus. E, Senhor, em nome de Jesus, abra portas de emprego, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, em nome de Jesus, do sustento da casa do seu povo. Senhor, que o fruto do trabalho, o suor do rosto, ó Pai, possa trazer sustento para dentro dos lares. Aquilo, Senhor, que é impossível para o seu povo, que nesta noite se torne milagre na vida deles, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai. Nós clamamos agora, e nós clamamos pelo socorro do Senhor. Nós invocamos o Teu nome, Pai. O Senhor que é digno de honra, de glória e de louvor. Pai, então se inclina agora para o clamor que está saindo das casas agora, dos Teus filhos, Pai, que estão desesperados, angustiados, aflitos, Deus, esperando realmente do Senhor uma resposta agora, que o Senhor entre com a Tua resposta agora nessa situação, nessa causa, nessa impossibilidade, naquilo que foi um decreto que o Teu Filho recebeu, Deus. Nós cancelamos agora todo o decreto de derrota, de falência,
falência, de morte, em nome de Jesus, e liberamos agora uma palavra de vitória, uma palavra de vida, em nome de Jesus. Sopra do teu ruá, sopra do teu fôlego, sopra do teu Espírito Santo agora, Pai, em cada coração, reacende a chama, reacende o amor pelo Senhor nos corações, Pai, nos impulsiona agora, Pai, a vivermos a plenitude dentro da tua palavra, nos impulsiona, Pai, a expandirmos o teu reino de paz, o teu reino de amor, o teu reino de salvação, o teu reino de cura, Senhor, em nome de Jesus. Usa as nossas vidas, Pai, para tocar agora nesses corações, Pai, mesmo a distante, que eles sintam agora abraçados, visitados pelo teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. Tira agora todo desânimo, tira agora toda fadiga, tira agora, Senhor, todo cansaço, em nome de Jesus, toda opressão espiritual, agora nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos o teu povo, Pai, nós consagramos ao Senhor também os dízimos e as ofertas, Deus. Muito obrigado pela fidelidade do teu povo, Pai. Não permita que ninguém devolva ao Senhor estando com o coração entristecido, com o coração pesado, sem perdoar, não, Pai. Se tem alguém assim, que ele possa realmente se reconciliar com o seu irmão, se reconciliar com aquela pessoa que o feriu ou que ele feriu, e aí sim voltar, Pai, de cabeça erguida e consagrar no teu altar aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Muito obrigado, Pai. Nos encha de fé nessa noite, nos encha com o poder da tua palavra nessa noite, que possamos ser, ó Pai, impactados, Pai, pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Transforma o nosso coração, sonda o meu coração, Pai, tira tudo aquilo que é pecado, tira toda a carnalidade, Senhor, e me encha com o teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, porque eu quero viver, Deus, uma vida de santidade, e que essa santidade do Senhor se espalhe agora nas casas, nas famílias, e alcance os corações. Tira toda a tristeza, Senhor, e no lugar da tristeza, que possa ter agora no nosso coração a alegria do Senhor. Pai, eu abençoo os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, amém. E agora nós vamos ouvir uma palavra poderosa de Deus, aleluiada de Deus para a tua parte. Então se assenta aí na tua cadeira, na tua poltrona, e coloca o cinto de segurança, em nome de Jesus, amém. Olá, queridos, graça e paz. Mais uma noite de quarta-feira em que você vai ser muito abençoado. Hoje vamos falar sobre anjos protetores, anjos que trazem livramento. O que a palavra de Deus, o que a promessa da lei eterna diz a respeito dos anjos do Senhor. A Bíblia chama Deus de o Senhor dos exércitos celestiais. Hoje é o nosso quarta-feira e eu estou muito feliz de estar com você, nos reunindo para a glória de Deus. Eu quero deixar com você 2 anúncios. Próximo dia 30 e 31, agora do mês de julho, teremos aqui na igreja o seminário Sangue nos Umbrais. O novo decreto, ele autorizou mais algumas vagas, então nós estamos disponibilizando hoje algumas vagas a mais. As vagas já estavam esgotadas, para que você possa comparecer. O seminário vai acontecer dia 30 e 31 de julho. Dia 30 é sexta-feira, a partir das 19h30 até as 22 horas. E no dia 31, das 9 da manhã também até de noite. Então, você pode se inscrever pelo aplicativo ou pelo site www.ibbr.org.br. E o segundo aviso é que os cultos de quarta-feira presenciais, eles recomeçam no dia 4 de agosto, quarta-feira. A igreja estará aberta a partir de agosto, então, primeira quarta-feira de agosto, para os cultos de quarta-feira, sempre aqui às 20 horas. No próximo dia 7 de agosto, teremos também uma gincana entre pais e filhos, vai ser uma bênção, você também precisa se inscrever. E no dia 8 de agosto teremos Abençoando Gerações, um culto em que pai e filhos, em que avós e pais e filhos vêm presentes para a gente liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, amém? Hoje nós vamos ministrar, como eu já disse, sobre anjos do Senhor,
que eles exercem uma proteção. Tem muita gente que ainda acredita que existe anjo da guarda. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus fala sobre anjos que livram, que libertam, que protegem aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Não existe assim um cheque em branco assinado da parte de Deus para que você faça todo tipo de bobagem, porque os anjos vão estar lá para te livrar. Não é isso que a Bíblia diz. Então nós precisamos aqui estabelecer a verdade. Eu quero citar, em primeiro lugar, um texto muito interessante, no livro de Atos, lá no Novo Testamento, no capítulo 12, que conta a história de Pedro, o apóstolo Pedro, que foi discípulo de Jesus, que foi livrado, foi libertado de uma prisão mesmo. Não era uma prisão espiritual, não era um cativeiro espiritual, não era uma fortaleza das trevas, mas era uma prisão mesmo, uma prisão como a gente vê aí as penitenciárias. Diz assim a palavra de Deus: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente um anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Atos 12, de 5 a 11. O apóstolo Pedro havia sido preso por pregar o evangelho. O povo de Israel não aceitava que Jesus era o Messias prometido. Havia uma percepção errada da maneira como eles viam o Messias, e existe até hoje. Se você ler Romanos capítulo 10, você vai ver que os olhos do povo judeu ainda estão fechados. Eu vou para Israel e eu chego lá, o povo de Israel realmente ainda está esperando o Messias. Jesus, ele diz em Mateus 23, a tua casa vai ficar deserta até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Existe um plano de Deus para que no final dos tempos Israel se converta e reconheça que Jesus é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Hamashi, aquele que havia de vir, o ungido de Deus. Mas aqui Pedro está preso por pregar o Evangelho. Os judeus queriam sim eliminar ele. Herodes iria julgá-lo no dia seguinte, ele já estava alguns dias na prisão, e a igreja orava intensamente. Ou seja, Deus mandou o anjo para libertar Pedro, mas foi a oração, a intercessão, que foi buscar uma resposta do Senhor. A igreja orava intensamente. Pedro então estava com duas algemas ao lado de dois soldados, ainda havia uma guarda na porta do cárcere. Ele estava preso, o anjo chega, a sua cela fica cheia de luz. Você sabe que todo mundo que vive na presença de Deus manifesta o que Deus é. Por isso que Jesus, no Monte Tabor, o seu rosto resplandecia. Houve o chamado Monte da Transfiguração. A teologia, a Bíblia não diz qual era o monte, mas é quase certo, pelo local que ele estava, que ali era o Monte Tabor. E ali ele sobe com Pedro, Tiago e João, o seu rosto resplandece na presença de Deus. Moisés, capítulo 34, também o seu rosto resplandece como o sol, na presença de Deus. Jesus diz: brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens. Então, o mundo espiritual percebe isso. O anjo aparece, aquele anjo aparece, as algemas caem das mãos
do apóstolo Pedro, ele veste as sandálias, a capa, e vai seguindo, passa pela primeira guarda, pela segunda guarda, a um portão de ferro, e ele chega na cidade, e ele reconhece, agora sei que o Senhor, meu Deus, ele enviou o seu anjo para me livrar. Então sim, existem anjos da parte de Deus. Esse anjo não estava do lado de Pedro, esse anjo estava à disposição do Senhor Deus, Senhor dos Exércitos, e esse anjo então, ele vem por causa de um clamor da igreja. Então quando você ora, você está infiltrando a tua oração no mundo espiritual, que vai sempre trazer uma resposta de Deus para você. Deus, ele é um Deus que envia anjos a partir do momento em que você clama por ele. Esses anjos, eles são protetores? Sim, são protetores. Mas não são anjos da guarda. Anjo da guarda é uma expressão filosófica do entendimento ocultista. Tem gente que acende vela para anjo. Vou acender vela para o anjo da guarda. Você sabe que espírito imundo, ele vive em trevas, ele não tem luz. É por isso que ele pede para acender ele te engana, ele diz que é um anjo da guarda, mas não é. Ele é um espírito imundo, é um demônio. Você vê que quando o anjo de Deus vem, ele manifesta, ele já tem luz. Ele já tem glória da presença de Deus. O anjo que aparece, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, para o apóstolo João, João tem aquela visão de um anjo, ele cai prostrado ao chão e com grande temor. Então, os anjos protegem, mas os anjos do Senhor. Salmo 91, verso 11 e 12 diz que o Senhor, é interessante, porque a seus anjos, ele dará ordens a seu respeito. Aos anjos de Deus, Deus, dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Presta atenção, aqui está escrito, o protegerão em todos os seus caminhos. Não é no caminho do homem, é no caminho de Deus. Não é que os anjos protegem você em todos os teus caminhos, não é isso. Todos os anjos protegem você quando você anda nos caminhos de Deus. Então, quando você vive para Deus, glorifica o nome de Deus, exalta o Senhor, vive em santidade com o Senhor, Deus dá ordem aos seus anjos para que protejam. Olha, eu mandei o meu servo tomar uma direção e ir para tal lugar. Pode ser o lugar mais perigoso do mundo, mas ali vai ser o lugar em que Deus vai dar ordem aos anjos, apesar de todo mundo falar não vai, ali vai ser o lugar onde o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para que te protejam. É isso que a Bíblia está dizendo. Anjos, eles não têm um corpo físico, né? Hebreus 1,14, eu já citei aqui, a Bíblia diz que os anjos, todos eles são espíritos ministradores, ou seja, são espíritos que servem, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. É isso que Hebreus 1,14 fala. A palavra de Deus, quando Jesus ele ressuscita dos mortos, é interessante, né? Há uma discussão ali, Tomé está presente, aquele que duvidou, falou assim, se eu não tocar na ferida dele, se eu não tocar do lado dele, eu não vou crer de jeito nenhum, aquele homem que duvidou. E esse mesmo homem, quando é confrontado por Jesus, Jesus fala para ele em Lucas capítulo 24, do verso 37 e 39, olha para mim, um anjo é um espírito, e você sabe que um espírito não tem carne nem ossos. Então anjos não têm carne e osso, eles são seres sem um corpo físico como nós temos aqui, mas anjos podem assumir a aparência humana. Então a gente vê em Gênesis capítulo 19, verso 1, quando Ló, ele vai receber, ele está na porta da cidade de Sodoma, ali da região de Sodoma e Gomorra, e ele viu, é interessante que ele viu dois anjos. Você sabe que os anjos foram conversar primeiro com Abraão, Deus e os anjos conversam com Abraão no capítulo anterior, no lugar chamado Carvalhais de Manre, aonde hoje está ali a região de Hebron, né? É ali que estão os Carvalhais de Manre. E ali Deus promete para Abraão um filho, mas Abraão está preocupado com seu sobrinho Ló, e ele fala assim, Senhor,
E se lá tiverem 50 justos, 45 justos, 40, 30, 20, 10 justos, só vai destruir a cidade? Ele não, mas só tinha um, era Ló. Então Ló, ele está na porta da cidade, de repente ele vê 2 anjos chegando. Então os anjos, eles apresentam o quê? Uma aparência humana. Quando Jesus ressuscita dos mortos, em Marcos capítulo 16, verso 5, esses anjos aparecem para quê? Para aquelas mulheres que foram levar especiarias, né, para o corpo de Jesus. Elas estão achando que Jesus está morto. Mas é domingo. A Bíblia diz que ali a pedra do sepulcro rolou e Jesus ressuscitou dos mortos. Então há um anjo ali. E elas confundem o anjo com um jovem. Havia um jovem assentado e depois elas percebem que é um anjo. Então vamos lá. Anjo, ele não tem corpo físico, mas eles apresentam uma aparência humana. Então você, quando bate os olhos, você pensa que é uma pessoa. É isso. É isso. Ele não vai aparecer para você de asas, né? O anjo aparece com asas, são os querubins, são os serafins, que têm 6 asas, né? São arcanjos. Fora isso, o anjo aparece com uma aparência normal. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve ser como Abraão, que ele foi uma pessoa hospitaleira, ele foi uma pessoa que trouxe, ele abrigou anjos na sua casa, tá bem? Então são o quê? Anjo é um mensageiro de Deus. Essa é a primeira, a primeira função dele, que você vê na Bíblia, é ele trazendo o quê? Uma mensagem. Em Gênesis 21, 17, quando Agar foi expulsa da casa de Abraão e de Sara, com seu filho Ismael, aparece um anjo, e ele diz, olha, Deus ouviu o choro do menino, é interessante, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Então, os anjos trazem mensagem de Deus. O anjo trouxe a mensagem de Deus para José. Em Mateus 1:20, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não teme receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Há um anjo na Bíblia, que sempre que ele aparece, sempre, chama-se Gabriel. Toda vez que Gabriel aparece, ele traz uma boa notícia. É o anjo que traz boas novas. É Gabriel que aparece para Maria e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra. Então Gabriel é um anjo poderoso do Senhor, e esse anjo, ele traz boas notícias. Então, os anjos são mensageiros de Deus. Quando Jesus, ele nasce em Belém da Judéia, os pastores estão pastoreando e aparecem para eles o quê? Anjos. E esses anjos que aparecem, eles dizem, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, existe sim uma notícia que é trazida por anjos. Quando a gente fala de anjos, você está falando de seres espirituais, sim, que trazem notícia. Agora, os anjos, são criaturas. Os anjos, eles foram criados por Deus. É isso que deve entender. Anjo não se multiplica, anjo não tem filhinho, anjinho. Tem muita gente que fala assim, não, a criancinha morreu, virou um anjinho. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ao ser humano, seja criança, seja velho, o ser humano, ele morre e ressuscita. Anjo, presta atenção, os anjos são seres imortais, mas eles não são eternos. Eu vou tratar disso porque você deve entender isso. A Bíblia diz que os espíritos, os anjos não morrem, mas eles tiveram um início. A pessoa que é eterna, ela está na eternidade passada, que é Deus,
estará na eternidade futura. Deus, ele é alfa e ômega, ele é princípio e fim. Anjo não, anjo teve um princípio, são criaturas de Deus, criados para a glória de Deus, para o louvor da sua majestade. E esses anjos, a Bíblia diz em Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, tudo foi feito por ele, nada foi feito sem ele. Então, anjos são criados, tudo foi criado por ele, o que você vê e aquilo que você não vê. Então, existe aqui pessoas que a gente precisa entender. Anjos são criados por Deus, é isso que você deve entender. Então, são criaturas de Deus que manifestam a glória do Senhor, criados para o seu louvor. Salmo 148, de 2 a 5, a Bíblia diz: louvem-no todos os seus anjos, louvem todos os seus exércitos celestiais, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Apocalipse 5, 11 e 12, você conhece uma canção que diz que os anjos, eu ouvi a voz de milhares de anjos, de milhões de anjos, e eles louvam ao Senhor, eles dizem em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Eles estão cantando a canção e nós copiamos dos anjos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo, ele é. Essa canção, a canção do Apocalipse, que pega Apocalipse 5, que pega pedaços do Apocalipse 8, são canções de anjos que estão diante do trono do Senhor e que a igreja canta e que você canta ao adorar ao Senhor. Então, para que os anjos foram criados? Eles sim ministram a palavra de Deus, eles cuidam e trazem livramento para o povo de Deus, eles ministram, aqueles que hão de herdar a salvação. Quem ministra a palavra de Deus são os homens, não são os anjos, mas os anjos foram criados por louvor da glória do Senhor. Eles são mais poderosos do que o homem, mas não são onipotentes. O único onipotente é Deus. Pastor, anjo é poderoso? Existe força nele, a palavra poder aqui é força nele. Então, Salmos 8, 5, é a mesma expressão que está lá em Hebreus capítulo 1, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Salmo 103, bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Então os anjos, não fica pensando que o céu é uma bagunça. Os anjos são poderosos, obedecem a palavra de Deus, e são sim, muito mais fortes do que o homem. Aliás, a Bíblia diz, mais poderosos que o homem. O Senhor fizeste os homens menor do que os anjos, em poder. É interessante isso, né, gente? Como é que Deus deu poder aos anjos, mas eles não são imortais. Ou melhor, eles não são eternos, são imortais, né? Lucas 22, de 33 a 36, é um texto muito interessante, porque os saduceus que não acreditavam na ressurreição, eles vêm questionar Jesus, e Jesus responde. Jesus respondeu: os filhos dessa era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. Então o que acontece? Quem ressuscita, ele está fazendo uma comparação para as pessoas que amam o Senhor, que tem uma aliança com Jesus, com o Senhor Jesus. Ele diz: olha, esses vão ressuscitar, serão como anjos e não vão mais morrer. É por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vos darei a vida eterna. Então a vida eterna, na vida eterna, a morte não existe. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, que a morte não existirá mais, vai ser o inimigo a ser vencido. A morte, o lugar da eternidade é um lugar onde a morte não tem força. Entenderam isso agora? Então anjos são imortais.
mas eles não são eternos. É isso que a gente deve entender. Esses anjos são poderosos e são chamados de o exército de Deus. Eu visitei há alguns anos, em 2007, em 2009, eu fui visitar alguns quartéis, algumas bases militares das Forças Armadas Americanas. Eu tive na cidade de Tampa, na Flórida, eu tive na cidade de Tucson, no Arizona, eu tive na cidade de Elizabethtown, onde tem lá uma academia de West Point, e aonde tem um grande cofre, lá que o pessoal diz que é o cofre do tio Patinhas, uma fortaleza intransponável. Então você vê aqueles exércitos. Eu andei em Tucson, você não imagina, gente, é um deserto assim, que você passa horas e horas vendo aviões que estão assim, recolhidos, não que estão quebrados, mas estão recolhidos, porque é tanto avião para voar e tem mais avião do que piloto. É um negócio de doido. Então é um exército formidável. Quando fala assim, ó, Estados Unidos entrou em guerra, Estados Unidos tem um exército poderosíssimo. Estados Unidos só perdeu a guerra uma vez, que é a chamada Guerra do Vietnã. Todas as guerras que ele entra e vence desde a sua criação, quando os ingleses fundam as colônias do lado leste, a Nova Inglaterra, eles vão tomando desde o leste até o oeste, até sair no Pacífico. Eles tomam aquele país inteiro em 50 anos. Eu estou falando para você que o exército de anjos do Senhor, ele é muito mais poderoso do que qualquer exército, do que qualquer um exército. Não só do exército americano. Naquele tempo, do rei Ezequias, havia um exército cercando Jerusalém, com 185 mil homens. Gente, e a força do exército assírio era extraordinária, ele tinha destruído todo aquele mundo conhecido. Mas aí Deus dá ordem a um anjo, está no 2º livro dos Reis, capítulo 19. Deus dá ordem a um anjo, através da intercessão, o rei rasga as vestes. Isaías está ali motivando o rei, e fala assim, ó, não se levantará contra ti um homem. Aquele cerco durou 3 anos, 3 anos. E depois o anjo da morte veio, um anjo do Senhor veio e matou 185 mil soldados que se tornaram cadáveres. Então, o exército dos anjos de Deus não perde guerras. A única referência a um anjo que perdeu é referência ao anjo que lutou com Jacó, no Val de Jaboque. E aí o anjo falou assim, eu tenho que ir embora, já está arranhando o dia. E ele falou assim, eu não saio daqui se você não me der a bênção. Então o anjo diz, você lutou com os homens e com o Senhor e venceu. E o anjo então o abençoou. Fora isso, o anjo de Deus não perde. É por isso que ficar ao lado de Deus, é por isso que ter uma aliança com Jesus, é por isso que viver as promessas de Deus, é por isso que experimentar, obedecer a palavra de Deus, vai trazer benefícios para vocês que vão contar com essa expressão do poder sobrenatural, que são os exércitos de Deus. Deus é chamado de quê? De Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz em Mateus 26, 53, Jesus, ele está ali conversando com quem? Com Pôncio Pilatos. Aí Pôncio Pilatos começa a dizer para ele, você não sabes que se você me responder, eu tenho autoridade para te crucificar e tenho poder para te libertar da cruz? Jesus diz, nenhum poder terias, nenhuma autoridade terias, se meu Pai que está no céu não tivesse dado a você. Mas o meu mundo não é desse mundo aqui. Se fosse do meu mundo, eu pediria ao meu Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Essa palavra legião, normalmente é ligada à espiritualidade maligna, Ele está com uma legião de demônios. Mas legiões, na verdade, é uma maneira de informar para o povo daquela época que era uma legião. Era uma tropa de 6.000, de 2.000 a 6.000 soldados romanos, armados até os dentes. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, se eu pedisse, o meu Deus mandaria para cá 72 mil anjos para me livrar. Então imagina o tamanho colossal desse exército, imagina o tamanho poderoso desse exército de anjos poderosos que louvam ao Senhor e que servem aqueles que hão
de herdar a salvação. O nome desse Deus, o nome do nosso Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos de Deus. Isso está em Salmo 24:10. Quem é esse, o Rei da Glória? Esse é o Senhor dos exércitos, né? Em 2 Reis, capítulo 6, conta a história de Eliseu e Geazi, e diz assim, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, Deus, ele não apenas, ele diz que protege você porque ele é bonzinho, ele protege porque te protege. Ele manda Eliseu é cercado pelo exército sírio, não é o exército da Assíria, é um exército da Síria, são dois países, duas nações diferentes, tá bom? E ali ele protege, e às vezes sai todo preocupado, estamos cercados, Eliseu, fica tranquilo, Deus abre os olhos dele para que veja. Pastor, algumas pessoas veem anjos, veem, mas há uma comoção, há um espanto ao ver anjo. Não é que todo mundo, você pega na Bíblia que as pessoas que veem anjos, por exemplo, Josué viu um anjo, ele temeu, ele puxou a espada e queria lutar com o anjo. Jacó, ele encontra com 2 exércitos de anjos em Manaim, e ele se assusta. Então, quando você tem a aparição de anjo, normalmente, você tem o quê? Você toma um susto, né? Você fica percebendo que Deus, ele te guarda. Agora, existe assim um anjo que protege a nação? Tipo assim, tem aqui um anjo que protege o Brasil, um anjo que protege a Alemanha, um anjo que protege o Vietnã. Veja bem, gente, a gente entra numa área que a Bíblia chama de principados e potestades, que existe sim, Colossenses 1,16, principados e potestades de Deus, e existe sim principados e potestades que estão sob a influência demoníaca de Satanás. Efésios capítulo 6, verso 12 diz isso, Colossenses 1,16 também diz isso, exércitos de Deus, exércitos do mal. O exército de Deus é o dobro, né? São 2/3 e o exército do mal 1/3. Agora preste atenção nisso. A Bíblia diz em Daniel 12:1 que Miguel, que muitas vezes é chamado de arcanjo, ele é o protetor, é o grande príncipe que protege o povo de Deus. É isso que Daniel 12:1 diz. Então isso dá para entender que existe sim um anjo que protege o povo de Deus. Então não é bem o Brasil, é o povo de Deus que está localizado, seja no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Angola, em Moçambique, em Portugal, mas existe um anjo protetor do povo de Deus, sim, e a Bíblia que diz isso. Nós não encontramos uma referência dessa no Novo Testamento, mas nós encontramos que anjos e demônios, sim, eles se enfrentam em combate. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7, diz: Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e dragão e seus anjos contra Miguel. E o texto continua, esse dragão é a antiga serpente chamada de diabo e Satanás. Existe sim um combate espiritual entre os anjos do Senhor e os anjos, ou seja, os demônios de Satanás. Mas, esse mesmo texto vai dizer o seguinte: mas os demônios não prevaleceram, Miguel e seus anjos venceram eles. Então, presta atenção no que a gente está dizendo. Esses anjos, sim, eles protegem o povo de Deus, mas não fique pensando que anjos são oniscientes. Não são. Eu posso citar de novo para vocês, Gênesis capítulo 19, verso 12, quando o anjo entra na cidade de Sodoma e entra na casa de Ló, ele pergunta: há mais alguém aqui? Filhos, filhas, noras, genros, algum parente? Quer dizer, o anjo não sabia. O anjo não sabia, então não fica pensando que anjo, ele sabe de tudo, não sabe. Jesus diz em Mateus 24, 35,
no chamado, é um texto que é chamado pelos teólogos de Apocalipse de Jesus, mas todos os livros têm, Mateus tem, Lucas tem, Marcos tem, João tem. Ali Jesus revela coisas do futuro, ele fala, contra o dia e a hora em que o Senhor vem, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então é um dia que nem anjo sabe. Então, não fique pensando que anjos são oniscientes. Mas você não deve honrar anjos com adoração. Você deve adorar apenas ao Senhor. A Bíblia não diz para a gente que a gente deve orar a anjos. Eu vou fazer uma oração aqui para São Miguel Arcanjo, vou fazer uma oração aqui para Anjo Gabriel. Olha para mim. Não faça isso. Oração é um clamor de humilhação que você faz ao teu Deus. Oração é uma adoração. Oração é um louvor. Oração é uma palavra de gratidão a Deus. A palavra de Deus diz, em Deuteronômio capítulo 13, capítulo 16, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Nós adoramos a Deus e servimos apenas a Deus. Pastor, e os anjos? Os anjos são servos do Senhor. Anjos são ministros de Deus. Anjos têm suas funções e tarefas. Uma delas é o quê? É trazer respostas à oração para o povo de Israel, o povo de Deus, os crentes que fazem a Deus, tá bom? Então eles não devem ser adorados. Apocalipse 22, 9. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, os do que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. O anjo diz, você vai adorar a Deus. Olha Apocalipse 19, 10. Então, caiu aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Então, qualquer anjo que exigir, que aparecer, exigindo adoração, acende uma vela, faz uma oração para mim, isso não é anjo de Deus, ele está disfarçado, é um demônio. Você está entendendo isso, querido? Então, toda idolatria que as pessoas têm a anjos deve ser quebrada. Não pode ser sustentada, porque a fé em Jesus Cristo nos leva a adorar apenas a Deus e a ninguém mais. Agora, os anjos, há uma característica muito especial. Por quê? Porque eles fazem festa. Os anjos fazem festa no céu. Em Lucas capítulo 15, tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, da moeda perdida, e a parábola do filho pródigo, que é o filho perdido. Gente, as 3 vezes essas parábolas apontam para uma... São 3 histórias que falam uma coisa só. Fala sobre arrependimento, sobre filhos perdidos, que voltam para o Senhor, filhos perdidos, que se dobram diante do Senhor, que voltam para a casa do Pai, que são achados. Jesus, ele contando a parábola do final de Lucas 15, ele diz, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele diz, há mais alegria no céu entre os anjos por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A história do filho pródigo é uma história de quando o filho volta para casa, a grande festa, o pai manda matar um bezerro, faz um grande churrasco, o povo está com alegria. Então ele está dizendo que no céu há alegria por um pecador que se arrepende. Então anjos, eles sim fazem festa, e eu e você já fomos motivo de arrependimento no céu. Agora, qual é a diferença entre querubim, serafim, arcanjos? Isso é bom ficar claro. Querubins, eles vão o quê? Proteger a glória de Deus. Se você olhar Hebreus capítulo 9, você vai ver que os querubins, eles guardam a glória de Deus em cima da arca. Em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 24, quando o homem peca, estava lá a árvore da vida. A Bíblia diz que Deus, Gênesis 3, 24, Deus, ele coloca o quê? Querubins para guardar a árvore da vida, preste atenção, estão guardando a glória de Deus, e uma espada de fogo flamejante. Não diz que era um anjo com uma espada de fogo. Tem um povo que ora, Senhor, manda o teu anjo com espada de fogo. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia não conta sobre nenhum anjo com espada de fogo. A Bíblia conta sobre um anjo com espada. É aquele anjo que encontra o profeta que é denunciado em Judas em 2 Pedro, né? Balaão. A história dele está no livro de Números. Ele vem para profetizar contra Israel e está um anjo com uma espada na mão. Mas a Bíblia não fala sobre espada de fogo. A Bíblia não diz isso explicitamente, mas querubins, eles sempre vão guardar a glória de Deus. É por isso que na Arca da Aliança, né, aquela caixa de dourada, né, folheada a ouro, está ali os anjos guardando a glória de Deus com as suas asas. Já os serafins, eles guardam o quê? A santidade de Deus. Em Isaías capítulo 6, é muito interessante, os serafins, eles estão cantando santo, 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 eles guardam a santidade, eles têm 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, com 2 eles voavam e eles cantavam, aqueles monte de anjos, santo, santo, santo. Então os serafins, eles sim, eles guardam a santidade de Deus. É como se Deus estivesse aqui em cima e aqui embaixo tivesse uma camada de serafins protegendo a santidade. Santidade significa impossibilidade de Deus se envolver com o mal. É isso que diz a Bíblia. Então, para que você entre na santidade de Deus, você tem que ser passado por onde? Tem que passar por esse exército de serafins. Agora, o mais interessante é que quando Deus pergunta para Isaías, a quem enviarei? Isaías diz, envia a mim. Mas ele fala, mas ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o serafim do Senhor pega uma brasa viva, algumas versões chamam de tenaz, está Isaías capítulo 6, verso 6, ele pega uma brasa viva do trono de Deus, toca na boca de Isaías e diz assim, pronto, o Senhor purificou o teu pecado, tirou a tua culpa, agora você pode falar direto com Deus. Então, lembre-se disso, o profeta do Senhor, ele é alguém cheio da santidade do Senhor. E é por isso que os serafins guardam a santidade de Deus. Os arcanjos são seres espirituais, são um tipo de anjo que anunciam a glória do Senhor e a vinda do Senhor. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz que dada a ordem de Deus, com a voz de arcanjo e som de trombeta, Deus, o próprio Senhor, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então preste atenção, o arcanjo é aquele que anuncia a chegada do Senhor, que anuncia, vai ser com voz de arcanjo e com uma trombeta que vai anunciar, o Senhor vai voltar. Os anjos sim, são seres espirituais que trazem boas notícias, são seres que ministram aos homens de Deus, são seres que livram do mal os homens de Deus. Aliás, Salmo 34, 7 diz, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Não é ao redor de todo mundo, não, o anjo não está cuidando de criancinha, como algumas pessoas sugerem. Sim, das criancinhas é o reino dos céus, mas não existe, você tem que entender que para você viver na guerra espiritual, para você vencer, você tem que conhecer a verdade vos libertará. Então, Deus dá ordem para os seus anjos. Eu já tive muitos casos de processo de libertação que eu dirigi, que simplesmente, Deus dá ordem aos teus anjos, na hora a pessoa é liberta do lado da gente aqui. Então você deve entender sim, que anjo livra do mal, mas esses anjos são livrados, são a misericórdia de Deus, e eles, para a gente encerrar, está aqui, eles são portadores das mensagens de Deus, Zacarias 1,14, eles trazem resposta às orações, ajudam a interpretar sonhos e visões, Daniel 7, interessante isso, é um anjo do Senhor que ajuda ele a interpretar o sonho, é um anjo do Senhor que conta para ele, fortalece o povo de Deus nas provações, como fez com Jesus, quando Jesus ora no jardim do Getsemane, ali naquele momento um anjo do Senhor vem, ele está suando sangue, o anjo vem para confortar ele.
protegem a todos os que temem a Deus, se afastam do mal e se afastam do mal. O anjo não protege todo mundo, ele protege quem teme a Deus, se afasta do mal. Eles castigam os inimigos de Deus. Olha só, gente. Atos capítulo 12, a gente lê o texto, Apocalipse capítulo 14, eles lutam contra as forças demoníacas e o mais interessante, eles conduzem os salvos ao céu. Quando você é levado ao céu, essa é a parábola do rico e do Lázaro, quando Lázaro morre, ele é levado por anjos ao céu. Então, queridos, para que você entenda que existe sim, quando a gente faz guerra espiritual, você deve usar o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus coloca o inferno de joelhos. Você deve sim aplicar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus te purifica do mal e afasta o inferno da tua vida. Você deve sim usar a autoridade que Cristo conquistou para você. Eis que mudou a autoridade. Você deve entender que todo o poder que vem para você, ele vem pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito de Deus, nós ministramos sobre isso na semana retrasada, é que há poder para libertar cativos. Mas você deve contar também com essa força de auxílio, essa força que vem do Senhor. Então, quando você estiver passando por um problema, estiver com um filho distante, estiver com uma situação que você não canta, diga: Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos poderosos, ao meu respeito, a respeito da minha casa, a respeito da situação que eu vou enfrentar. Amém, queridos? Eu quero dizer para você que ainda não faz parte da Igreja Batista de Bom Retiro. Em setembro, teremos uma nova assembleia para receber membros que estão fora aí da região de Curitiba. Você pode entrar na igreja através da Rota Membresia. É um link que está colocado aqui debaixo na descrição do vídeo. Você pode participar disso e também pode participar presencialmente. Não se esqueça, primeira quarta-feira, dia 4 de agosto, o Quarta Fire vai recomeçar presencialmente. Vai ter também as ministrações online, ao vivo, mas você vai poder vir aqui para os pastores poderem orar e abençoar a sua vida. Você deve se lembrar que no dia 7 teremos um encontro com os pais e no dia 8 teremos aqui o Abençoando Gerações. Amém, gente? Vamos orar. Vamos abençoar a tua vida, você que quer entregar a tua vida ao Senhor, você que quer dizer aí onde você estiver: Senhor, eu preciso que o Senhor envie um anjo para a minha vida, um anjo do Senhor para trazer meu socorro, como o Senhor enviou para Daniel, como o Senhor enviou para Maria, como o Senhor enviou para José, como o Senhor enviou para João, como o Senhor enviou para Pedro, como o Senhor enviou para Jacó, como o Senhor fez encontrar com Josué. Então, se você crê no Senhor Deus, que Deus dá ordem aos anjos, ora agora comigo em nome de Jesus. Pai querido, o Senhor fez os homens menores do que anjos, mas o Senhor tem nos ensinado, Pai, através da obediência dos teus anjos, a obedecer ao Senhor também, para que essa mesma autoridade esteja sobre nós. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, a respeito da tua igreja. Dá ordem aos teus anjos a respeito da calamidade que teus filhos vivem, experimentam, as tragédias pessoais. O Senhor, Pai, pode trazer socorro, livramento. O Senhor mandou anjos para alimentar Elias. O Senhor mandou anjos para alimentar Jesus em Lucas capítulo 4. O Senhor, depois de um tempo de jejum, é o Senhor que fortalece o cansado. Nós queremos aqui nos juntar aos anjos na adoração, no louvor também ao Senhor. Queremos nos juntar para dizer que santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder e majestade. Nós aqui, Pai, queremos pedir para que a nossa casa, ela seja guardada por anjos do Senhor, que a nossa ida e a nossa volta seja protegida pelo Senhor, assim como o Senhor mandou um anjo proteger Israel, manda o anjo do Senhor também proteger o teu povo, os teus filhos, em nome de Jesus. Nós te louvamos aqui, te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida. Você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixa aí o teu like, compartilha essa mensagem em nome de Jesus. Fica na paz, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida. Deus te abençoe. A Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. Fica na paz, gente.